somos do grupo de estudos de nutrição humana e dieterapia. Para quem não nos conhece, eu sou o Felipe e hoje vamos falar sobre alimentação cíclica durante o período menstrual. Para isso, a Renata convidou a Juscelia Barbieri, que é nutricionista pelo UFPE, especialista em nutrição aplicada à prática esportiva, especialista em nutrição clínica e funcional pela VP, mestre e doutora em inovação terapêutica pela UFPE, consultora acadêmica da CCE Cursos e idealizadora do Instituto de Nutrição Juscelia Barbieri. É um prazer te ter aqui, Juscelia. É um prazer te ter aqui. Eu que agradeço o convite de vocês, de Renata também. Muito obrigada. Seja bem-vinda. Como uma primeira pergunta, para iniciar essa conversa, Juscelia, a gente queria saber qual o benefício de se realizar o ciclo de alimentos no período menstrual. Certo. Veja só, primeiro ponto, a gente tem que entender que nós mulheres, a gente tem uma oscilação de hormônios ao longo do mês, tá? Quando a gente fala de ciclo menstrual, muita gente confunde só com o período da menstruação, com 7 dias, 5, dependendo das pessoas, às vezes 10 dias que a mulher passa menstruada. Mas a gente não está falando disso, a gente está falando do ciclo, do seu ciclo de 28, de 30 até 35 dias, ele é considerado normal. Então, o ciclo menstrual é todo esse ciclo, do primeiro dia da sua menstruação até o 28º, 30º ou 35º dia do seu ciclo, dependendo da mulher, tá? Como eu falei, o normal é que esse ciclo seja até 35 dias. Acima de 35 dias, isso pode ter a associação com algumas patologias, porque pode estar ocorrendo algum atraso nesse ciclo. Como também pode estar acontecendo algumas disfunções orgânicas dessa mulher, alguns desequilíbrios hormonais, que podem estar fazendo com que esse ciclo ele esteja tendo alguma alteração, ou sendo muito curto, ou sendo muito longo também, tá? Então, como eu falei para vocês, durante esse período, que não é um período curto, a gente tem alterações nos parâmetros hormonais. Então, nosso ciclo menstrual, ele é dividido em fases, tá? A gente tem 5 fases do nosso período menstrual. A primeira fase, que é a fase folicular inicial, ela geralmente é do 1º ao 5º dia da nossa menstruação. Nessa fase, a gente tem uma quantidade pequena dos hormônios FSH, LH, progesterona e estrogênio, tá? Então, eles são bem pequenos, a gente tem um decréscimo desses hormônios no nosso corpo. Então, a partir do 5º dia, a gente já começa a entrar na fase folicular tardia, que é quando a gente começa a ter um aumento desses hormônios. De quais hormônios especificamente? A gente começa a ter um aumento do hormônio FSH e do hormônio luteinizante. Eles vão propiciar o aumento de um terceiro hormônio, que é o estradiol, que é o principal estrogênio que a gente tem no nosso corpo, que vai influenciar diretamente no nosso ciclo e na nossa ovulação, tá? Então, esse estradiol vai possibilitar que a ovulação ela aconteça na sequência. Então, por volta, isso varia de acordo com cada mulher, mas geralmente, por volta do 11º ao 15º dia do nosso ciclo, a gente tem o período de ovulação, que é onde a gente vai ter uma maior quantidade de estradiol sendo liberada no nosso organismo e a gente vai ter a liberação desse óvulo, tá? Na sequência, passou o 15º dia, a gente vai ter a fase lútea inicial, que é onde a gente tem ainda o hormônio estradiol elevado, mas a gente começa a ter um aumento dos níveis de progesterona, tá? Então, a gente vai ter uma maior concentração dessa progesterona na fase lútea tardia, que é mais ou menos a partir do 21º dia, tá? Do nosso ciclo menstrual. Entre o 21º e o 25º, a gente vai ter um pico de progesterona que é decorrente da formação do corpo lúteo, caso esse óvulo ele não foi fecundado. Então, consequentemente, a gente tem uma dança hormonal no nosso corpo. E essas flutuações hormonais implicam, consequentemente, na mulher em características diferentes, características emocionais, tá?
características inflamatórias também diferentes e de composição corporal e também de gasto energético diferente, tá? Então, o que é que acontece? Nessa fase lútea, nessa fase folicular inicial, a gente tem um aumento da produção de citocinas pró-inflamatórias no nosso corpo. E a gente tem também um período de muita perda de sangue. Então, consequentemente, isso faz com que no nosso corpo a gente sinta, por exemplo, mais dores no corpo, tá? Mama inchada, a gente sinta um pouco mais de retenção de líquido nessa fase também, muitas dores nas pernas. E é uma fase que, por a gente ter uma perda de sangue, essa perda de sangue, para algumas mulheres, inclusive, ela é muito importante nesse período, faz com que a gente possa ter deficiência de ferro durante essa fase. Então, consequentemente, isso já começa algumas justificativas do porquê as rotatividades da alimentação ela ser cíclica, tá? Quando a gente chega na fase aí folicular tardia, a gente já tem, por exemplo, um aumento desse estradiol. Esse estradiol, para a gente mulher, ele tem uma função não só de ser importante para a questão da ovulação. Existe uma quantidade muito grande de funções não relacionadas à ovulação, como, por exemplo, manutenção da densidade mineral óssea, tá? A gente pode colocar também a questão do anabolismo. O estradiol, ele é um hormônio anabólico também. Então, nessa fase, por exemplo, é uma fase que a gente, mulher, está mais propícia, por exemplo, a ganhar massa muscular. Então, a gente já observa aí nessa fase, por exemplo, sendo mais importante um estímulo para ganho de massa muscular na mulher, pelo fato da gente ter um aumento desse hormônio anabólico nessa fase. Já na fase da ovulação, é uma fase que a gente não tem um estímulo tão grande para o ganho de massa muscular, mas a gente também não tem muito estímulo para a perda de massa muscular, nem de perda de gordura. É uma fase do nosso corpo que o corpo está geralmente propício, de fato, organizado para que a fecundação ele aconteça. Então, nessa fase, quando a gente fala de nutrientes propriamente ditos, a alimentação é muito voltada para melhorar a fertilidade, a qualidade do óvulo dessa mulher e propiciar também que a fecundação e a anidação ela aconteça de forma mais propícia. Já quando passa, a gente entra na fase lútea inicial. Na fase lútea inicial é quando a gente começa a ter elevação de progesterona, mas ela ainda não está tão elevada, a gente ainda tem níveis elevados de estrogênio. Nessa fase de formação do corpo lúteo, a gente tem um gasto energético mais elevado, tá? Pelo nosso gasto energético estar mais elevado, é uma fase do nosso ciclo que a gente também consegue estimular melhor a perda de gordura na mulher, por esse aumento do gasto energético que acontece nessa fase. Já na fase lútea tardia, que geralmente são os 5 últimos dias do ciclo, a gente tem um aumento de progesterona. E esse aumento da progesterona faz com que a gente se sinta mais cansada, mais fadigada, que a gente se sinta mais inchada, que a nossa memória não esteja tão legal, faz com que a gente fique mais constipada, que é uma característica muito importante da progesterona, é diminuir a contratilidade do trato gastrointestinal também, tá? Então, consequentemente, esses hormônios, eles modulam todo o funcionamento do nosso corpo. E a rotatividade alimentar em cada ciclo se justifica justamente por essas alterações, para a gente minimizar esses efeitos que acontecem e que podem ser ruins, por um lado, para alguns desses hormônios, por outro lado, para otimizar também os efeitos benéficos de algum desses. Por exemplo, na fase folicular tardia, que eu sei que é uma fase do ciclo que a mulher ela tem uma maior capacidade de ganhar massa muscular, por exemplo, seria uma fase do ciclo que eu poderia trabalhar um aporte de carboidrato um pouco maior na dieta dessa mulher, pensando nesse estímulo de ganho de massa muscular. Já na fase inicial da fase lútea, é onde essa mulher ela tem esse aumento do gasto energético, então ela está mais propícia a perder gordura. Então, seria uma fase do ciclo, por exemplo, que eu poderia reduzir um pouco mais o consumo de carboidrato e um pouco mais
as calorias da dieta dessa mulher, pensando em otimizar a perda de peso dela nesse período, tá? Além disso, eu gostaria de pontuar mais uma coisa em relação a essa rotatividade alimentar, que é o seguinte, né? Não só trazendo isso para a questão do ciclo menstrual, mas trazendo isso de uma forma geral para a nossa vida. Os alimentos em si, eles têm uma característica alergênica, por menor que seja. E a gente, às vezes, está muito acostumado a consumir o mesmo, né? A gente vai encontrar padrões muito diferentes de pessoas dentro do consultório. Pessoas que não conseguem consumir a mesma coisa todo dia, porque enjoa fácil. Mas quando a gente olha para a maioria da população segue o mesmo padrão de dieta. Todo dia a mesma coisa no café da manhã, no almoço, no jantar. Ou seja, não existe rotatividade alimentar. Então, por exemplo, ela entra em contato, às vezes, com um alergênico ou mais constantemente. Então, isso faz com que ela tenha uma capacidade maior também de desenvolver hipersensibilidades alimentares a esses alimentos. Então, essa rotatividade alimentar, ela também traz essa característica. É importante da gente fazer esse rodízio entre esses alimentos para a gente diminuir o contato imunológico com eles e também porque um único alimento, ele não tem todos os nutrientes. Quando a gente faz essa rotatividade, a gente consegue agregar vitaminas, minerais, fibras e outras substâncias que não vão ter em um único alimento, como se a gente consumisse, por exemplo, todo dia uma banana no café da manhã, tá? Juscelia, muito interessante, muitas informações aqui eu não sabia, já estou cheio de perguntas aqui, vou acabar saindo do script aqui, mas eu queria saber, dentro desse ciclo, né, quais que seriam alimentos interessantes para a gente, para as mulheres colocarem, claro, nesse ciclo, que seria interessante trabalhar. Então, quando a gente fala de fase folicular inicial, que é uma fase de inflamação, tá? Então, a gente precisa otimizar com alimentos que têm uma característica anti-inflamatória. Então, eliminar ou reduzir o máximo possível de alimentos como glúten, leite e derivados, açúcar, tá, em excesso nessa fase. E otimizar o consumo de alimentos como frutas, verduras, peixes, que são fontes de ômega 3, por exemplo. As sementes, que são fontes de ômega 3 também, que a gente vai encontrar na composição. Então, otimizando, de fato, alimentos que sejam anti-inflamatórios. Além disso, como é uma fase de perda de sangue, otimizar também o consumo de alimentos que sejam fontes de ferro e que estimulem a absorção desse ferro, para dar uma equilibradazinha nessa questão de uma possível anemia ou deficiência de ferro que pode acontecer nessa fase. Então, consumir carne vermelha, leguminosas, sempre a leguminosa associada a uma fonte de vitamina C para otimizar essa absorção de ferro, peixe, frango, por exemplo, que vão ser fontes de proteína e que vão ter ferro N na composição, tá? Sim, aí a gente falou de uma fase, eu já fui pausando, né? Vamos falar das outras fases. A fase lútea, fase folicular tardia. Não é uma fase que eu falei que a gente tem um estímulo para ganho de massa muscular, então a gente otimizar o consumo de carboidratos complexos, tá? Então, batata doce, inhame, por exemplo, nessa fase. Consumir proteína também, só que a proteína assim, a gente vai consumir numa menor escala, potencializando mesmo o consumo de carboidratos complexos nessa fase. Na fase lútea inicial, como a gente tem a questão da perda de gordura, então reduzir o consumo de carboidratos e aumentar o consumo de proteínas e o consumo de gordura. Então, continuar consumindo carboidratos complexos, sim, mas diminuir a quantidade. Então, tender um percentual mais baixo em relação ao que o indivíduo já consome, ou, por exemplo, chegar dentro de uma característica de uma low carb moderada, que a gente vai ter uma quantidade de carboidratos em torno de 40%, 44% de carboidrato, por exemplo, seria interessante, tá? Já na fase lútea tardia, que é aquela fase que dá a queda de progesterona, que dá um desânimo, um desestímulo, às vezes, para a mulher, mexe muito com o emocional, a gente precisa muito modular essa questão da progesterona e da serotonina, porque quando a progesterona cai, também vai cair os níveis de serotonina. E aí a gente precisa, para sintetizar serotonina, aumentar o consumo de cofatores que estimulem a produção de serotonina. Então, aumentar o consumo de, por exemplo, vitamina B6, de triptofano, o consumo de carboidratos também nessa fase. Então, esses últimos 5 dias do período menstrual, por exemplo, não é um momento de cortar carboidrato,
A gente precisa aumentar a ingesta de carboidrato desse indivíduo, obviamente de carboidratos de boa qualidade, tá? Incluindo esses cofatores. Então, por exemplo, um alimento que é super bacana, que a gente pode pensar nesse período, por exemplo, é uma banana. Uma banana ela é fonte de carboidrato, ela é fonte de vitamina B6 e ela é fonte de triptofano. Então, pensar, por exemplo, hoje em dia a gente consegue fazer várias sobremesas que são mais adocicadas, sem utilizar açúcar, utilizando banana propriamente dita. E a gente consegue, por exemplo, fornecer esses cofatores para a produção de serotonina nessa fase. O próprio cacau também seria interessante nessa fase. O chocolate 70%, porque a gente pode sim utilizar um chocolate de boa qualidade para esse paciente. E que também vai ter esses cofatores. Então, imagina, por exemplo, eu gosto muito de fazer essa receitinha, que é uma receitinha super simples, que é basicamente banana assada no olhinho de coco e colocar chocolate por cima, 70%, e deixar derreter um pouquinho no micro-ondas. Fica um gostinho bem docinho e você consegue modular esses cofatores que são necessários para a produção de serotonina, por exemplo, sendo bem interessante, tá? Gilcélia, eu lembro que eu estava batendo um papo com a Renata e, assim, é interessante nesse momento também são as oleaginosas, né? O uso de Sim, tudo que for anti-inflamatório, né? E as oleaginosas entram dentro desse contexto também, são alimentos que podem estar sendo incluídos nessa fase, principalmente nessa fase final do ciclo e nessa fase inicial do ciclo, que é onde a gente vai ter um aumento dessa produção de citocinas pró-inflamatórias no nosso organismo. E as oleaginosas vão ser fontes de ômega 9 na composição delas, vai ser bastante interessante dentro desse contexto para minimizar também esse quadro inflamatório no paciente. Gilcélia, eu fiquei com uma dúvida que agora, no começo da sua fala. Você disse para a gente evitar os alimentos inflamatórios e aumentar o consumo, por exemplo, de ferro, já que tem perda de sangue. Aí você disse o consumo de carne vermelha. Eu posso estar equivocada, mas a carne vermelha é um alimento inflamatório. Aí como faz a porção? Mas a questão é o excesso, tá? A questão é o excesso. Então, quando a gente consome em excesso a carne vermelha, ela vai ter uma característica inflamatória, assim como vários outros alimentos também vai ter essa característica inflamatória quando a gente consome em excesso. Vários alimentos, eles vão ter um perfil, mesmo que pequeno, às vezes, de pró-inflamatório, só que a gente precisa dosar o consumo desses alimentos. E não é consumir aquela questão da rotatividade. Quando a gente fala rotatividade alimentar, a gente não está só falando da rotatividade em relação ao ciclo, mas em relação aos dias da semana também. Então, consumir, mas consumir com moderação, 1 a 2 vezes na semana, e utilizar as outras fontes que a gente vai ter também dentro da alimentação, tá? A gente, às vezes, quando a gente vai para os alimentos, principalmente a carne vermelha, né, por ela ter, como é que eu falo? Por ela ter gordura saturada na composição dela, por ela ter colina, carnitina, que vão ter uma característica de produzir substâncias pró-inflamatórias, a gente acha que também não é para consumir nunca. A gente pode consumir, mas a gente pode consumir com moderação para a gente não estar estimulando a produção de muitas dessas substâncias pró-inflamatórias no nosso corpo. Mas 1 a 2 vezes por semana é recomendado o consumo de carne vermelha. Gil, aproveitando a sua fala, eu gostaria de saber qual é o mecanismo de ação das sementes durante o ciclo menstrual e também se seria uma boa intervenção para melhorar a fertilidade. Sim, tá. Então, as sementes, hoje em dia, a gente não tem, vou dizer para vocês, muitos estudos científicos em relação à semente. Muita coisa é correlacionando os nutrientes que tem, tá? Essa característica que eu falei, o nutriente sendo como cofator para a síntese de determinados hormônios. Então, é essa correlação que se faz muito, tá? Basicamente, de estudos que a gente vai ter mais, é estudo com a semente de linhaça, voltados para a questão do ciclo menstrual propriamente dito. Então, em relação ao ciclo menstrual, a gente ainda tem poucos estudos de associação de alimentos e melhora do quadro do ciclo da mulher. Talvez no futuro a gente tenha um pouquinho mais de estudos relacionados a isso. A gente vê muito estudo relacionado a patologias propriamente ditas. A endometriose, a SOP, por exemplo, a própria infertilidade. Mas quando a gente pega uma mulher saudável, onde a gente quer, por exemplo, otimizar a funcionalidade do corpo dela, a gente ainda tem poucos estudos em relação a isso.
Mas em relação às sementes, a gente tem o que a gente chama de ciclo de sementes. O ciclo de sementes, ele é algo que é muito empírico, como eu falei, porque basicamente de estudos a gente vai ter mais a questão da semente de linhaça. Mas o ciclo de sementes, ele se baseia em fornecer, durante uma fase do ciclo, 2 tipos de sementes e na outra fase, outros 2 tipos de sementes, tá? Então, basicamente, como eu falei para vocês, a gente tem aí a fase lútea e a fase folicular, que a gente divide em folicular inicial e lútea inicial e tardia. Então, a gente só divide no ciclo de sementes nessas 2 fases, fase folicular e fase lútea, tá? Então, do primeiro ao 14º dia, levando em consideração o ciclo de 28 dias, a gente tem a fase folicular. Então, nessa fase folicular, a gente vai ter aí o indivíduo, a gente ofertando para esse indivíduo as sementes de linhaça e a semente de abóbora, tá? Então, essas sementes, elas vão ter na sua composição, por exemplo, lignanas. Essas lignanas, ela tem uma característica muito semelhante às propriedades do estradiol, que é nessa fase que a gente tem um aumento desse estradiol. Então, por isso, o consumo desses nutrientes, dessas sementes. Já na fase lútea, a gente vai ter aí o consumo da semente de gergelim e a gente vai ter o consumo também da semente de girassol, tá? Que elas vão ter também lignanas na sua composição e elas vão ter cálcio na composição e cofatores que estimulam a produção de progesterona. O cálcio no gergelim, ele é um dos alimentos vegetais que a gente encontra uma concentração de cálcio muito bacana. Ele tem a capacidade de modular a inflamação no nosso corpo. Então, nessa fase, que é uma fase que a gente tem um maior processo inflamatório, ele vai ajudar também a minimizar esse quadro. Então, o objetivo do ciclo de sementes é manter o equilíbrio entre os níveis de estrogênio e os níveis de progesterona, para que a gente não tenha flutuações. Então, dentro do ciclo, a gente pode ter, por questão de sono, por questão de alimentação, ou de algum desequilíbrio hepático, ou de trato gastrointestinal, por exemplo, fases em que a gente vai ter o predomínio de estrogênio, onde a gente deveria ter predomínio de progesterona. Então, acontece muito, por exemplo, na fase lútea, ao invés de a gente ter níveis elevados de progesterona, a gente tem níveis elevados de estrogênio. Isso acontece muito quando o fígado não está funcionando direito, quando o intestino não está funcionando direito, e ele não consegue, por exemplo, metabolizar muito bem o estradiol no nosso corpo e eliminar esse estradiol. Quando a gente é mais constipada, tá? A gente tende a acumular esses hormônios também no nosso corpo e a gente tem um aumento deles. E isso, consequentemente, pode trazer para a mulher algumas consequências, como, por exemplo, dificuldade de gestar, porque ela vai ter níveis mais baixos de progesterona, e ela pode, por exemplo, uma mulher saudável que não quer engravidar ainda, ela pode ter, por exemplo, escape menstrual durante essa fase por não ter níveis de progesterona adequado e níveis mais elevados de estradiol. Então, a semente ela vai vir para modular, para trazer o equilíbrio novamente para esses hormônios e, consequentemente, fazer com que o ciclo menstrual e o ciclo hormonal dessa mulher funcione de uma forma melhor. E aí, voltando para essa questão da fertilidade propriamente dita, quando a gente traz esse equilíbrio hormonal, consequentemente, fica mais fácil dessa mulher ter uma ovulação adequada e, na sequência, conseguir ter um processo de nidação adequado. Mulheres com progesterona baixa, por mais que elas tenham um processo de fecundação adequado, o que vai acontecer é o seguinte, dela não conseguir, que a gente, vamos dizer assim, segurar o feto. De uma forma popular, a gente fala desse jeito. Mas é o processo de nidação não acontecer de forma adequada, a fixação desse embrião na camada do endométrio. E aí começa a ter descamação. Acontece muito de mulheres na fase inicial da gestação terem, por exemplo, descolamento de placenta. Esse descolamento de placenta está muito associado a baixos níveis de progesterona. Isso porque a mulher, às vezes, ela não fez uma avaliação mais profunda antes do processo de gestação. Hoje em dia, as mulheres elas estão criando uma consciência maior, e, na verdade, não só consciência, né? Elas estão sendo informadas também de que, para a gente conceber, a gente precisa preparar o nosso corpo para esse processo de concepção. E para que essa gestação ela aconteça de uma forma mais adequada. Mas isso não era o que acontecia. A gente queria engravidar, toma ácido fólico e pronto. Ou você engravida no sopro, né? Deu errado aí, não usou o método contraceptivo adequado
e você engravidou. Era dessa forma que acontecia. Então, quando a gente engravidava, o que acontecia? Às vezes, a gente não tinha feito exames de FSH, LH, progesterona, estradiol, para avaliar como estava nosso perfil hormonal antes desse processo. E aí, a gente engravida, aí às vezes tem um descolamento de placenta, porque essa progesterona ela já estava baixa anteriormente. E aí não consegue. Aí o médico o que é que faz? Muitas vezes pede para você usar progesterona via oral ou via vaginal, que é para aumentar esses níveis de progesterona para manter a gestação. Aí, geralmente, a gestante fica em torno de 10 a 12 semanas consumindo progesterona para aumentar esses níveis. Mas se essa mulher já tivesse preparado esse corpo antes de pensar em engravidar, consequentemente, ela iria levar uma gestação de uma forma muito mais tranquila. Muito bom, Gil. Eu estou aqui boba ainda com tanta informação riquíssima que você está trazendo para a gente. Você falou sobre a ciclagem de alimentos para aumentando a fertilidade. Essa ciclagem, ela também seria pertinente para mulheres que têm SOP, para mulheres que têm SOP poderia variar em algum aspecto ou também seria interessante? O ciclo de sementes, ele permanece igual, independente da mulher ter patologia ou não. Ele não vai alterar, tá? Porque o objetivo é trazer esse equilíbrio hormonal. Mas quando a gente tem a SOP, por exemplo, a gente mexe muito na distribuição de macronutrientes da dieta dessa paciente, tá? A síndrome do ovário policístico, ela é uma patologia em que a gente tem a base, a resistência à insulina, tá? Além da resistência à insulina, a gente vai encontrar na paciente também o hiperandrogenismo, que pode ser laboratorial, ou seja, a gente pode observar nos exames bioquímicos, ou através de exame clínico na paciente também a presença dessas alterações, como uma produção de acne muito acentuada, excesso de pelos corporais, principalmente em locais que são de característica masculina. Então, mulher com barba, por exemplo, que é o hirsutismo, mulher com pelo no peito, tá? No mamilo, na região da barriga, nas costas, no bumbum, a gente também encontra. Então, a gente tem aumento desses hormônios androgênicos nessa mulher, que é causado por causa dessa resistência à insulina. Além disso, a gente vai observar também o estresse oxidativo no ovário dessa mulher. E aí é um dos fatores que fazem com que essa mulher ela tenha uma certa dificuldade para engravidar também. Tanto o hiperandrogenismo quanto a questão do estresse oxidativo no ovário, porque ela não consegue formar óvulos de boa qualidade também. Então, como a base da doença é a resistência à insulina, por exemplo, na SOP, uma das melhores estratégias e mais estudadas hoje em dia é a aplicação da dieta low carb para esse tipo de mulher, para reduzir o consumo de carboidrato, priorizar um consumo de carboidrato mais complexo na dieta dessa mulher, para a gente tratar a resistência à insulina. À medida que a gente trata a resistência à insulina, consequentemente, a gente consegue trazer um equilíbrio melhor para esses hormônios androgênicos que estão aumentados nessa mulher, que vai ser a testosterona e o DHT. E aí, com esse perfil de dieta, a gente também otimiza nutrientes para minimizar esse estresse oxidativo. Então, otimizando nutrientes que vão estimular, por exemplo, a produção de enzimas antioxidantes no nosso corpo. Então, por exemplo, o selênio, o cobre, o manganês, o magnésio, o zinco, a gente pode estar incluindo, além dos próprios antioxidantes que tem no alimento. Então, luteína, zeaxantina, licopeno, resveratrol, que a gente encontra nos alimentos também, pode ser interessante, então, optar por alimentos que tenham esse mix de nutrientes para que a gente otimize o quadro dessa mulher, tá? Certinho, ótimo. E a gente estava pensando em algumas perguntas e a gente pensou um pouco sobre a estratégia de variar no déficit calórico na fase lútea. Sim, então, essa pergunta ela é bem interessante e eu acho que acaba confundindo um pouquinho também. O que é que acontece? Nessa fase lútea, o objetivo é a gente fazer um déficit calórico, tá? Então, esse déficit calórico, ele pode variar. Hoje em dia, quando a gente pensa em estratégias de emagrecimento que aplicam déficit calórico, esse déficit calórico, para minimizar a perda de peso, o Colégio Americano de Medicina do Esporte recomenda que seja entre 250 a 500 calorias, que é um pouco diferente do que a gente encontra nas recomendações da ABESO, que chega até 1.000 quilocalorias por dia, por exemplo, é um pouquinho maior. Por
que ele recomenda essa restrição menor? Porque nessas restrições maiores, a chance de perder massa muscular, ela é muito grande, quando a restrição ela é muito importante. E se o indivíduo ele perde massa muscular, a tendência é que tenha uma redução da taxa metabólica basal desse indivíduo, e a gente tem um indivíduo entrando numa dificuldade de perder peso com mais facilidade, entrando no efeito platô também com muita mais facilidade. Então, a gente teria essa restrição. O que vai delimitar essa faixa de 250 a 500 calorias é, de fato, a avaliação que você está fazendo no seu paciente. Então, não existe uma recomendação específica. Eu vou optar, por exemplo, por uma dieta paleolítico, por uma dieta low carb. Não existe isso em cada fase do ciclo. Na verdade, isso deve ser alinhado com o paciente em relação ao que ele dá conta de fazer. O que vocês devem ter em mente é o seguinte, que se vocês forem traçar estratégias levando em consideração o ciclo menstrual do paciente, nessa fase lútea seria uma fase que você deve potencializar o emagrecimento do seu paciente. Qual estratégia você vai utilizar? Você precisa avaliar os exames bioquímicos, né? Você precisa fazer a anamnese alimentar desse paciente, você precisa fazer uma anamnese comportamental desse paciente e, com base nisso, você vai delimitar qual estratégia você vai utilizar. Porque você pode querer fazer uma estratégia low carb porque você viu, estudou, por exemplo, que a low carb é a melhor estratégia para emagrecimento, ou o jejum é a melhor estratégia. Mas se o paciente ele não consegue fazer, não vai adiantar você prescrever, porque o paciente ele não vai ter sucesso no emagrecimento do mesmo jeito. Então, para emagrecimento, a gente pode prescrever uma dieta hipocalórica, a gente pode prescrever uma dieta low carb moderada, low carb restrita, uma dieta cetogênica, uma dieta do paleolítico, a gente pode prescrever jejum. São todas estratégias para emagrecimento. Essas vocês vão escolher com base nas informações que vocês vão obter no paciente. O que vocês precisam ter em mente é que na fase lútea, uma dessas estratégias vocês vão precisar utilizar. Gil, eu queria fazer também uma pergunta. Em relação aos anticoncepcionais, né? A gente sabe que é uma prática muito disseminada em termos de contraceptivo, que a gente vê também cada dia mais o uso mais cedo dessa forma de contracepção. Peguei, né, Luísa? As informações. Além disso, muitas vezes é utilizado, por exemplo, para tratamento de espinha, tratamento mesmo da SOP em alguns, né, com alguns profissionais, enfim. Como é que a gente trabalha nesse sentido de tentar fazer ciclagem, já que não existe essa variação hormonal quando se utiliza o anticoncepcional? Isso. Quando a mulher ela não menstrua fisiologicamente, né? Porque quando a mulher ela utiliza o anticoncepcional, ela tem um sangramento por privação hormonal. Ela não ovula. Se a mulher não ovula, ela não menstrua. Então, o que acontece com a mulher que toma anticoncepcional é isso, tá? Como ela não tem essa alteração de perfil hormonal ao longo do ciclo, a gente pode tentar utilizar as fases da lua. Que, por incrível que pareça, existem estudos científicos, se vocês pegarem para colocarem lá no PubMed, vocês vão encontrar algumas pesquisas correlacionando os ciclos da Lua, tá, com o ciclo menstrual, com o ciclo feminino. Então, o que é que acontece? A Lua ela tem 3 ciclos, basicamente. Só que o ciclo que a gente utiliza é o ciclo de luminosidade da Lua, tá? Que a gente pode utilizar tanto para a mulher, por exemplo, que utiliza uma quanto para a mulher, por exemplo, que tem alguma patologia, como, por exemplo, a SOP ou a endometriose, e ela está sem menstruar. Então, a mulher que está com SOP e ela ainda não está organizada fisiologicamente, vamos dizer assim, não trouxe um equilíbrio para esses hormônios, ela pode passar vários meses sem menstruar. E a mulher com endometriose, por exemplo, alguns médicos recomendam a utilização de medicamento para pausar a menstruação, porque eles acreditam que a menstruação, o menstruar, piora o quadro da mulher, quando na verdade está muito mais relacionado ao perfil inflamatório da dieta, da vida dessa mulher, que vai influenciar no desenvolvimento da patologia propriamente dita. Então, essas mulheres, elas não menstruam. Uma mulher que está na menopausa, por exemplo, ou que está pós-climatério, ela também não menstrua.
Então, a gente não tem essa ciclagem de hormônios. Então, a gente pode utilizar as fases da lua, tá? E aí, a lua, nesse ciclo de luminosidade, ela tem em torno de 29 dias, que é semelhante ao nosso ciclo menstrual, tá? Que também é mais ou menos aí 28, 29 dias. E o que acontece? Teoricamente, existiria uma sincronicidade entre as fases da lua e as fases do nosso ciclo menstrual. Então, inclusive, o próprio ciclo de sementes, quando a paciente ela não menstrua, eu utilizo essas fases da lua para poder fazer a recomendação da utilização do ciclo de sementes. Então, da lua nova à lua cheia, isso compreende nossa fase folicular do ciclo. Então, a gente poderia pensar em estratégias que são adequadas para a fase folicular, utilizando essa fase da lua nova à lua cheia. E da lua cheia à lua nova, a gente teria aí a fase lútea da mulher. Então, teoricamente, nós deveríamos menstruar sempre na lua nova. Só que, para muitas mulheres, essa sincronicidade ela não acontece. Por que ela não acontece? Por alterações hormonais e também pela nossa logística de trabalho. Uma das principais coisas que influencia nessa sincronicidade que os estudos mostram é a questão do sono. Então, hoje a gente tem um sono de péssima qualidade e hoje a gente dorme muito tarde, né? O padrão de antigamente era que as mulheres e qualquer indivíduo dormia ao anoitecer. Mas à medida que a gente teve o incremento da luz, a gente foi cada vez mais incluindo atividades num período que a gente deveria estar descansando, num período que a gente deveria estar dormindo. Então, por exemplo, nós estamos aqui tendo aula. Ao invés de a gente estar aqui, eu estou aqui com uma ring light na minha cara, minha produção de melatonina foi para o espaço, né? Nesse horário. Então, isso influencia em todo o ciclo hormonal da gente. Nosso ciclo circadiano, ele influencia no nosso ciclo hormonal. Isso faz com que, às vezes, a gente tenha alterações nos hormônios. E quando a gente fala da sincronicidade com as fases da Lua, um dos principais motivos para a gente não conseguir 100% dessa sincronicidade é justamente a questão do sono e da questão de dormir muito tarde. Mas aí uma estratégia que a gente pode utilizar para essas mulheres propriamente ditas é utilizar as fases da Lua, quando a gente não tem um ciclo menstrual, para poder fazer essa rotatividade alimentar e rotatividade de estratégias nutricionais, por exemplo, nessa mulher. E aí, só fazendo um adendo, tá, Renata? Nessa mulher que ela faz utilização do concepcional, ela tem deficiência de nutrientes na composição corporal dela. Por quê? O anticoncepcional, ele depleta alguns micronutrientes. Então, é meio que de lei. O que vai determinar, basicamente, a quantidade é a ingesta alimentar, o plano alimentar que você prescreveu, e os exames bioquímicos da paciente. Mas, para toda mulher que faz uso de contraceptivo, vai ser imprescindível a suplementação do complexo B para essa mulher, de zinco, de selênio, de coenzima Q10, por exemplo, porque são micronutrientes que o anticoncepcional depleta. Então, a gente precisa ofertar para essa mulher esses micronutrientes, tá? Juscelia, nós temos uma pergunta no chat. O uso de anticoncepcional pode diminuir o desejo por alimentos com índice calórico alto, principalmente na fase lútea? Eu nunca vi nenhuma associação, tá? E nem em consultório também. Porque eu observo que esse anticoncepcional, ele altera muito mais níveis hormonais, como testosterona e DHT. Isso pode ter uma implicação bem importante na questão da libido da mulher, mas eu nunca vi associação entre a vontade de comer. É tanto que existem várias mulheres, por exemplo, que tomam anticoncepcional e estão acima do peso. E continuam gostando de doces, de alimentos calóricos, alimentos com muita gordura na composição. Então, nunca vi uma associação direta de que a tomar anticoncepcional eu diminuo minha vontade de comer alimentos adocicados, açucarados. Eu nunca vi essa associação, não, tá? Nem em estudo científico.
A gente tem a fase de querer comer muito, né? Assim, muito doce, principalmente na TPM. Isso. E o que a gente pode fazer para reduzir essas vontades de comer uma bacia de brigadeiro na frente da televisão, com a luz bem na nossa frente, né? Bem em cima da gente. Verdade. Renata, essa diminuição, essa vontade, ela está muito associada justamente aos níveis baixos de serotonina nessa fase, como eu tinha pontuado lá no início. Então, a gente precisa fornecer alimentos que potencializem a produção de serotonina. E entender também, né, aí vem também uma conversa com o paciente de que isso é um desejo alimentar, não é a sua alimentação. Então, obviamente que vontade de comer doce, a gente vai matar comendo doce. Então, ela pode comer um brigadeiro, ela pode comer uma fatia de torta. O que ela não pode é comer um balde de brigadeiro, um prato de brigadeiro inteiro, ou a torta inteira. Mas, para isso, a gente precisa modular esse hormônio, essa serotonina. Isso utilizando ou cofatores ou utilizando alguns fitoterápicos. Também tem alguns fitoterápicos que conseguem induzir um aumento da produção de serotonina. Então, pode ser interessante nessa fase otimizar o fornecimento de alimentos que são cofatores de serotonina ou mesmo utilizar algum fitoterápico para aumentar esses níveis de serotonina nessa fase. E aí isso vai ser cada vez mais importante, principalmente naquelas mulheres que têm um desejo por doce muito grande nessa fase que está em processo de emagrecimento. Se a gente não modular essa questão, então nossos resultados junto com elas vão ser cada vez mais difíceis de fato. Ô, Gisélia, quais estratégias, né, alimentares a gente pode adotar para reduzir essa compulsão por doce no período da TPM? É aquilo que eu falei, utilizar cofatores, como vitamina B6, triptofano, na dieta dessa paciente. Então, incluir, por exemplo, kiwi, bananas, cacau, na dieta dessa mulher. Chocolate 70%, por exemplo, nessa fase da dieta. Porque aí a gente vai estar fornecendo substratos para a síntese de serotonina. E não restringir carboidrato, porque o carboidrato ele vai ser importante para que o triptofano que vem via alimentar, ele consiga passar pela barreira hematocefálica e conseguir ser utilizado para a produção de serotonina também. E aí é engraçado, porque nessa fase a mulher acha que tem que restringir o carboidrato, né? A gente tem uma conotação muito errada do que é para ser feito, o que não é, acaba fazendo bastante restrição, e a principal restrição que é feita é justamente do carboidrato, mas aí o desejo aumenta, né? E você acaba descontando ou querendo realmente ir atrás do doce. E aí eu acho que às vezes até vale a pena, Renata, uma explicaçãozinha um pouco mais científica mesmo no consultório para essa mulher. Porque quando ela faz, a gente fala, não é para restringir carboidrato, porque ela entende que pode comer doce à vontade nessa fase, né? Só que eu até explico isso mesmo. O que a gente precisa é do carboidrato. O corpo da gente não sabe se o carboidrato ele é proveniente de um brigadeiro ou se é proveniente de uma batata doce. Isso daí é desejo, é vontade de comer, que é uma coisa diferente. Então, para essa produção de serotonina, é importante o carboidrato. Então, a fonte de carboidrato que você der vai estimular essa produção de serotonina, porque é o carboidrato que vai fazer com que a gente tenha um aumento dessa passagem do triptofano para a barreira hematocefálica. Então, não é para restringir carboidrato. Se ela aumentar o carboidrato complexo da dieta dela, já vinha restringindo, por exemplo, essa vontade de comer doce, ela já vai diminuir também. E aí ela restringe mais, cada vez mais ela diminui a vontade de comer, ela diminui ainda mais a produção de serotonina e aumenta ainda mais a vontade dela comer. E aí vem aquela história, né? Aí eu comi, saí da dieta e virou um bolo de neve, né? Agora que eu já comi 2 brigadeiros, eu estraguei a vida toda, então vou comer o restante da panela inteira. Juscelia, acho que das perguntas que a gente tinha te enviado, acho que a gente já cumpriu todo o cronograma. Então, nós vamos abrir para o pessoal, né? Se o pessoal tiver com alguma dúvida. Alguém tem alguma dúvida? Pode abrir o microfone ou deixar aqui no chat. Mas, Juscelia, você acha que tem algum ponto que a gente não trouxe aqui que você acha muito importante para ser discutido nesse período? Mulher,
é um pouco mais difícil de trabalhar do que homem, justamente por essas flutuações hormonais que a gente tem no nosso corpo, né? É muito mais fácil o homem conseguir resultados mais expressivos do que a mulher. Então, isso está intimamente relacionado a essas flutuações hormonais. E aí, assim, eu acho que é muito bacana essa questão dessa rotatividade alimentar dentro do ciclo menstrual da mulher, apesar de dar um pouquinho mais de trabalho para a gente nutricionista, porque a gente consegue, às vezes, ter uma adesão maior. Então, eu acho que é um ponto importante dentro do tratamento nutricional, para qualquer coisa que a gente faça, é a adesão do paciente. Conseguir que ele faça, conseguir com que ele se sinta bem fazendo. Então, fazer essas oscilações, essas alterações, eu acho que a gente consegue ter mais resultados de adesão e resultados também mais interessantes, até de esteticamente falando, nessa paciente também. Porque a gente tem alguns momentos que a gente vai estar aí estimulando um ganho de massa muscular, isso vai ser muito positivo também para o emagrecimento dessa mulher, porque vai estimular aí aumento dessa taxa metabólica, aumento desse gasto energético, que vai ser interessante também, por exemplo, para o processo de emagrecimento dela, para reduzir o peso dela, que é uma das principais queixas dentro do consultório, de fato, é a questão do emagrecimento. Então, fazer essa puxando a sardinha mesmo, acho que fazer essa rotatividade alimentar, essa ciclagem de alimentos, levando em consideração o período menstrual, vai fazer com que você consiga ter mais adesão do teu paciente, tá? E, consequentemente, melhores resultados dentro do consultório, porque a gente consegue modular todas essas questões, inclusive as questões emocionais, que podem estar fazendo com que a paciente ela não consiga seguir o plano alimentar. Então, ao invés de a gente, por exemplo, traçar uma estratégia de emagrecimento, de restrição, para os 30 dias do mês, por exemplo, pensar que vai ter uma fase do mês que ela não vai estar tão legal para seguir uma dieta mais restritiva. E que aumentar um pouquinho mais a ingesta dessa mulher nessa fase vai trazer muito mais resultados para a gente e para essa mulher, tanto estético como emocional, como de adesão, e talvez também até para essa mulher, para a gente pensar em fidelização também. Por quê? Talvez por ela se sentir tão ruim, como eu falei, nessa fase, porque tem mulheres que ficam muito depressivas de fato, ela chuta o balde e ela não quer mais voltar. Mas se a gente consegue modular isso e ajustar, a gente vai conseguir amarrar ela por mais tempo dentro do tratamento nutricional para ela atingir o objetivo dela de emagrecimento e conseguir ter alta. Então, eu acho que pensar nessas flutuações, principalmente pensando em mulher, é muito mais interessante para a gente conseguir com que ela consiga fazer um tratamento de forma mais adequada. Curiosidade mesmo de prática clínica, tá, Gil? Então, pensando nessas rotatividades assim da dieta, você faz então, você chega a fazer 2, 3 cardápios para o mês diferente para essa mulher e obviamente 2, 3, sei lá, suplementações diferentes ou como é assim mais ou menos a orientação de fato trabalhando com o ciclo menstrual? Isso, justamente. É separar, né? Hoje em dia, os softwares, eles estão mais práticos para a gente, nutricionista. Então, a gente consegue o planejamento alimentar até por intervalo de tempo. Então, hoje eu uso o WebDiet. Então, o WebDiet, por exemplo, a gente consegue cadastrar o intervalo de tempo, por exemplo, do planejamento alimentar. Então, isso facilita até para não correr o risco do paciente fugir da dieta e seguir a outra dieta. Então, você pode, por exemplo, de tal dia até tal dia, deixar liberado um plano, de tal dia até tal dia, deixar liberado outro plano. Então, você pode fazer isso e aí você passar uma estratégia nutricional para cada ciclo, para cada fase do ciclo. E aí, consequentemente, fica mais ou menos 2 a 3 estratégias dentro do paciente e a mesma coisa de suplementação. E aí, a suplementação varia muito em relação à sintomatologia do paciente. Porque a gente pode ter aquela paciente que não sofre de TPM. Então, por exemplo, não sofre com inchaço, com dor na mama, com muitas alterações emocionais. Então, por exemplo, pode ser desnecessário uma suplementação já para a fase luta dessa mulher. Mas aí, essa mulher, ela pode ser a mesma mulher que, por exemplo, está passando por uma fase de redução de ferro no organismo dela, por exemplo. E a gente precisa, por exemplo, potencializar na fase lútea, na fase folicular dela, um aumento do consumo. Então, tudo depende aí de cada indivíduo. Mas, em termos de estratégia nutricional, fica mais ou menos isso. Mais de uma prescrição nutricional.
que não foge muito à regra do que a gente às vezes trabalha, porque dependendo do paciente, ele às vezes faz 2, 3 treinos, né? Mais ou menos, eu que migrei um pouquinho da nutrição esportiva para nutrição e saúde da mulher. Então, quando eu trabalhava, por exemplo, com atleta, tinha atleta que ele fazia 2, 3 treinos em um dia, no outro dia eram 2, 3 treinos diferentes. No final de semana era um outro. Então, pense, por exemplo, no atleta de pentatlo, que foi um atleta que eu acho que mais tive trabalho foi com ele. Porque foram 4 planejamentos alimentares completamente diferentes. Tinha um dia que ele consumia, por exemplo, 1.800 calorias, porque o gasto energético dele era 1. Tinha dia que ele consumia 3.000 calorias. Tinha dia que era 4.000 quilocalorias. Então, acaba que é mais de um planejamento alimentar. E se a gente for levar em consideração hoje, por exemplo, os pacientes que são praticantes de exercício, que não são atletas, tem muito praticante de exercício que faz 3 vezes na semana crossfit, 2 vezes na semana musculação. No final de semana, ele faz pedal. O gasto energético ele é completamente diferente. Então, vai ser mais de uma prescrição que a gente precisa prescrever para esse paciente se a gente quiser ter resultado de qualidade, de fato, nesse paciente. Então, acaba que, como os nossos pacientes eles se tornaram cada vez mais ativos, a questão de prescrever um plano alimentar para os 30 dias ou para a semana inteira, já muitas vezes não condiz com a realidade dos pacientes que a gente está atendendo. Então, a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho, independente se for uma mulher ou se for só um praticante de exercício físico, né? No caso de uma mulher que for praticante de exercício físico, aí é o dobro do trabalho. E é a questão que você falou também, né, Gil, de que os alimentos eles têm algum potencial inflamatório, de repetir esses alimentos sempre, que seria bom, né, variar os alimentos. A rotatividade, sim. Renata, ela dá aula de imunologia, ela pode até falar muito melhor do que eu sobre isso, do quanto é importante essa questão de rotatividade dos alimentos para a gente diminuir o contato, né? Obviamente que a gente não vai se você não tem uma doença, não tem uma patologia, você não tem por que ficar 100% sem consumir glúten, 100% sem consumir leite e derivados, outros alimentos, tá? Mas não é interessante que você esteja em contato constantemente, todos os dias, com doses elevadas. Então, essa rotatividade alimentar, ela vai ser muito importante para a gente não ter uma hiperatividade do nosso sistema imunológico. E aí, quando a gente, às vezes, tem essa hiperatividade do sistema imunológico e a gente já tem aí umas questões genéticas por trás, isso pode ser o prognóstico para, por exemplo, desenvolvimento de algumas patologias no futuro, né? E é interessante porque até, sei lá, o tipo de jejum que você faz estimula de forma diferente, né? Você faz um jejum de 12 horas, você faz um jejum de 16 horas, se você faz, sei lá, 2, 3 vezes na semana, né? Faz a semana inteira. Então, realmente, é como você disse, a mudança, o perfil realmente das pessoas que hoje chega para a gente quanto nutricionista, está muito diferente do que acontecia, sei lá, na época que a gente formou, né, Gil? E eu ainda mais atrás do que tu, né? Então, acabou mudando muito esse perfil e a gente realmente, por fazer essa ciclagem, tem de fato mais trabalho, né? Faz mais de um plano alimentar e de fato exige essa modificação mesmo. E para a mulher realmente acaba sendo muito interessante trabalhar com o ciclo menstrual dela, porque a gente tem muitas queixas diferenciadas dos homens que nos incomodam mesmo, né? Até principalmente humor, essa compulsão alimentar por doces, né? Os inchaços, enfim, da fase, que também é algo que incomoda bastante, né? Que incomoda bastante, então até a época que a roupa tá dando, na outra semana já não tá mais, né? Então, hoje mesmo eu atendi uma paciente que foi justamente uma questão bem relacionada a isso. Ela estava fazendo a dieta, tudo certinho, só que ela estava se pesando sempre em casa, né? Aquela história de se pesar, que a gente diz, não se pese, pelo amor de Deus, mas não adianta. E ela vinha se pesando em casa e tal, chegou um certo dia que ela se pesou, e o peso dela aumentou. E aí ela ficou desestimulada, e aí pegou e começou a sair um pouco mais da dieta, porque estava desestimulada. Então começou a aumentar o consumo de chocolate, de hambúrguer, enfim, de outros alimentos.
E aí, quando ela chegou hoje, que ela me contou tudinho, aí eu perguntei, qual foi esse dia que você se pesou? Aí ela me disse o dia, né? Eu falei assim, agora me diga, qual foi a data do ciclo menstrual? Aí ela me disse, quando eu disse, fase lútea. Ela estava na fase lútea do ciclo, que era justamente a fase de maior retenção de líquido. Então, aquela mudança de peso, que tinha sido 1 quilo e pouco a mais, que ela tinha ganhado, era líquido. Tanto que quando ela se pesou hoje, o peso dela, ela tinha perdido peso, tinha perdido quase 4 quilos, 3,9 kg ela tinha perdido. Ela não tinha aumentado de peso como ela tinha achado que tinha aumentado de peso. Só que ela tinha se pesado numa fase que era inapropriada. Então, cada mulher, ela responde de forma diferente. Até mesmo quando a gente pensa numa mulher que ela nunca teve filho, para uma mulher que depois de um filho, ela tem uma mudança hormonal muito grande. Me colocando como paciente, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que eu não tinha ciclos regulares antes de ser mãe. Meus ciclos eram muito irregulares, tá? E eu nunca sofri com retenção de líquido antes de ter Bernardo e Isadora. Quando eu tive o Bernardo, meu ciclo ele regulou completamente. De lei, todo dia 20. Todo dia 20 ele batia na minha porta. Todo dia 20 eu menstruava. E a partir de Bernardo, eu comecei a ter retenção de líquido, que eu não tinha anteriormente, por exemplo. Então, já mudou completamente. Minha filha mais nova, ela tem 2 anos de idade. Então, ela está numa fase que ela ainda não dorme direito. Então, eu durmo muito mal. Muito, muito, muito mal mesmo. Que tem dia que é só base de muito café para eu conseguir viver. De fato, conseguir fazer alguma coisa da minha vida. Então, ela acorda muito durante a noite. Tem uma fase que ela trocava a madrugada. Enfim, era horrível. Então, eu ainda estou numa fase de alteração de sono e hormonal muito grande. Então, por exemplo, há 2 meses atrás, eu estava tendo muito escape menstrual na fase lútea, porque minha progesterona ela estava baixa e meu estradiol estava elevado na fase lútea. Então, eu comecei a modular isso para melhorar essa questão, porque eu estava tendo esses escapes menstruais nessa fase. Então, mostra aí a questão do sono influenciando na questão hormonal. Então, a gente vai oscilando muito. A gente que é mulher, muitas coisas, não só a alimentação, mas o sono, o estresse, tudo isso influencia nesse ciclo hormonal da gente. Qualquer besteira faz com que a gente tenha uma alteração hormonal importante. Eu sou uma pessoa que eu me estresso com muita facilidade. Quando eu estou perto da TPM, parece assim, dá uns surtos na minha cabeça. Se meu marido faz alguma coisa que eu não gosto, eu tô tentando agora respirar fundo e ir pro quarto, ficar quieta, porque senão tem gente que chora, né? Eu fico irritada, que parece que sobe. Mas assim, cada mulher ela responde de uma forma diferente. E aí a gente precisa tentar ajustar e modular da forma que é necessária. Então, o mês passado foi um surto meuzinho pesado. Eu disse, peraí, Juscelia, a gente precisa fazer alguma coisa, porque já está demais, né? Já passou do limite essa raiva. Mas, assim, é importante que é uma coisa que vocês têm que falar para os pacientes de vocês, tá? E a gente, mulher, também é autoconhecimento. A gente precisa ensinar para elas e conscientizar elas que elas precisam se conhecer. Tem mulher que não lembra qual foi a data que menstruou, só sabe quando menstruou, quando a menstruação chega, não sabe quando está ovulando. E tudo isso, a gente que é mulher, a gente consegue perceber. Talvez para o homem seja uma coisa surreal. Como é que ela sabe que ela está ovulando? A gente sabe. A gente sente fisiologicamente, né? A gente consegue saber, inclusive, qual é o ovário que está ovulando naquele mês, porque a gente sente. Só que tem muita mulher que não consegue se perceber, porque ela vive tão atribulada com tudo na vida dela, que ela não consegue parar para se enxergar e para se olhar. E isso é fundamental para a nossa vida enquanto mulher. E pensando nas nossas pacientes, é importante que elas saibam disso, porque isso vai facilitar o nosso trabalho. Nem que ela tenha que usar um benito de um aplicativo para ajudar a gente. Então, você orienta pelo menos a baixar um aplicativo para ela se policiar um pouquinho. E tem mulher que tem tensão pré-menstrual, pós-menstrual, né? É um ciclo, os 30 dias, os 28, 35 dias dela, é num estresse que só Deus sabe, né? Então, trabalhar realmente esses ciclos, essa ciclagem de alimentação, de sementes, realmente é bastante interessante. Gente, alguém tem mais perguntas? Tereza, nossa chefe Mor.
Nós estamos com a Ô, nossa mora Renata, aqui, minha Juscelia. filha, só estou aprendendo, porque é um assunto que eu não tenho o menor domínio, como você muito bem sabe. Eu também estou aqui super anotando, ela vem Ó. falando e eu aqui, ó. Só aprendendo, viu, Renata? E só elogios também, como os meninos estão falando aí para a Gilcélia, porque é um domínio muito grande sobre o assunto e é um assunto muito interessante. Eu fiquei muito feliz aí até de ver as descobertas profissionais, né, Luísa? Sim, eu estou muito feliz. E a gente fica mais feliz ainda, né, por poder proporcionar isso, né? Aí, para variar, eu sou agradecimentos a vocês, né? Porque Obrigada. a tutora aqui nem se considera mais nutricionista, porém, o Gilcélia, porque minha área é microbiologia de alimentos, então, assim, eu fico louca com tudo que os meninos têm trazido aí, para mim é um grande aprendizado, né? Eu tenho muitos anos de formada, então, assim, mas fico muito grata, porque, né, é muito bom aprender, né, Renata? Não importa a fase que a gente esteja, eu que já estou lá na frente, mas, assim, é só agradecimento mesmo, gente. Eu não tenho nem como, né, questionar muito, porque, para mim, assim, foi um grande conhecimento mesmo. Muito obrigada, viu? Alguém mais tem? Felipe? Eu tenho que agradecer, né, gente? Eu, como homem, a gente aprendeu um pouquinho mais, assim, em questão, até mesmo no atendimento, porque eu já fiz alguns atendimentos, né? A gente entender mais como fazer planos mais efetivos, essa questão da ciclagem de alimentos dentro do período menstrual da mulher, até mesmo para tornar o plano, se fazer 3 planos no mês, com certeza você vai conseguir uma adesão muito melhor da sua paciente do que se fizesse só um, e conseguir resultados assim, que você fala, poxa, teria dado certo se eu fizesse uma inversão nos meus planos alimentares, ou se eu tivesse pensado de uma outra forma, poderia ter feito essa mulher se sentir mais saudável, mais feliz ali com ela mesma, assim. Eu achei muito interessante e a gente vai trazer você para outro talk show que foi muito interessante, viu? Obrigada. Eu agradeço, eu gosto de falar, né? Deu para perceber. Principalmente saúde da mulher. Eu acho que eu fiz uma migração para a saúde da mulher. Eu acho que a grande virada de chave na minha vida foi justamente a Isadora, a minha filha mais nova. Porque eu tive uma certa dificuldade de engravidar de Isadora, e um dos grandes fatores era muito relacionado à questão de estresse. Então, eu tive que mudar muito a minha vida profissional, minha alimentação, bastante. Inclusive, eu cheguei a fazer a dieta vegana para poder engravidar de Isadora. E, para mim, foi o que resolveu a questão da fertilidade, foi a dieta vegana. E aí eu fui me apaixonando cada vez mais por esse mundo e vendo, né, outra forma de olhar o atendimento, tanto até mesmo emagrecimento, porque querendo ou não, a gente nunca foge. E outra coisa, né? Quando chega a mulher que o objetivo é emagrecer, mas quando você faz a avaliação, tem tudo isso aí para corrigir nessa mulher para que ela consiga emagrecer, de fato. E aí eu acabei migrando e só me apaixono cada vez mais por essa área. Eu acho que é uma para quem quer trabalhar com mulher, né? Independente de querer trabalhar com saúde da mulher, mas para quem quer trabalhar com a mulher, eu acho que precisa estudar um pouquinho mais a fundo sobre como é que funciona esse corpo feminino, né, que é muito diferente do corpo masculino, para a gente entender também um pouquinho mais o nosso lado e consequentemente, a gente conseguir ter resultados mais expressivos para os nossos pacientes, para a gente entender que, às vezes, principalmente quando a gente trabalha com a questão da nutrição esportiva, né, para a gente entender que o frango com batata doce nem sempre vai funcionar. Força, foco e fé também nem sempre vai funcionar. E aí, porque a gente oscila o tempo inteiro. Eu geralmente sempre busco isso. A questão a questão da oscilação hormonal é muito enfático na mulher, e a gente precisa ter um cuidado em relação a isso, porque, de fato,
A gente é muita emoção, a gente muda muito ao longo do mês, tá? E a gente precisa tentar um mínimo de equilíbrio, trazer para o contexto dessa saúde dessa mulher, para a gente conseguir ter resultados mais interessantes de fato, tá? Então, obrigada mais uma vez pelo convite de Renata, pela UFOP também. É sempre um prazer estar falando para vocês. E sempre que precisarem, estou aqui à disposição. Sempre que eu tiver tempo, que tiver dentro da minha agenda, não se preocupe, que vai ser um prazer conversar com vocês. Muito obrigado, Gilcélia. Muito obrigado a todos que vieram aqui. Então, essa foi a reunião para fechar o mês, né? Então, eu agradeço a presença de todo mundo e, mais uma vez, muito obrigado, Gilcélia. Obrigada, Gil. Só elogios aqui no chat. Com certeza a gente vai, enfim, falar bem muito mais de fertilidade, de saúde da mulher. Obrigadão, tá? Obrigada. Tchau. Quem quiser escutar novamente esse talk show, nós temos o nosso podcast, Café com Pão e Nutrição. Os meninos vão gravar o episódio com os momentos mais interessantes ali da conversa, que foram muitos. Viu? Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite. Gente, parabéns para todos pela organização, por tudo. Muito obrigada. Tenha uma boa noite. E só aplausos para esse grupo, né? Muito bom. Obrigado. Renato, também muito bom gente. saber esse intercâmbio aí, viu, Daniel? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Daniel, Muito nossa bom, né, chefe Márcia? maior, Maria Tereza. Eu nem me apresentei, né, Renata? Ela é nossa chefe maior, Chefe viu? nada. Eu estou criando essa parceria.